No início da Idade Média, Londres ainda não era a metrópole que conhecemos hoje, mas já era algo precioso, um ponto estratégico no rio Tâmisa, porta de entrada para o interior da Inglaterra, centro de comércio e de poder. Por isso, não surpreende que ao longo dos séculos 9 e 10, essa cidade tenha se tornado alvo de disputa entre dois mundos, os anglo-saxões e os guerreiros nórdicos. Os vikings não queriam apenas saquear Londres, eles queriam controlá-la. Mas, pouco a pouco, reis como Alfredo, o Grande, e seu filho Eduardo, o Velho, começaram a reagir. E a retomada de Londres se tornaria um símbolo do contra-ataque anglo-saxão e do início do fim do domínio nórdico em boa parte da Inglaterra. Hoje, vamos ver como Londres foi perdida, recuperada e transformada, e como, mesmo derrotados militarmente, os nórdicos deixaram uma marca que vive na cidade até hoje. E galera, se está curtindo o vídeo, deixe um like. Isso nos ajuda bastante no engajamento. E agora, retornando ao assunto do vídeo. Para entender a retomada de Londres, precisamos voltar um pouco no tempo. Desde o final do século VIII, os vikings atacavam a costa inglesa em busca de riqueza fácil. Mosteiros, vilas e, mais tarde, cidades inteiras entraram na mira. Londres, pela sua posição no rio Tâmisa, era um alvo tentador. Fácil de alcançar por navios vindos do mar, cheia de mercadores, repleta de bens valiosos, ao longo do século IX, os exércitos nórdicos ocuparam regiões inteiras do leste da Inglaterra, formando o que chamamos de Danelaw. Londres ficou na fronteira entre dois mundos. A Inglaterra sob influência anglo-saxã e os territórios controlados pelos dinamarqueses. Houve momentos em que Londres esteve queimada, arrasada, parcialmente abandonada. Outros em que ficou sob domínio de líderes ligados ao Danelaw. Para os anglo-saxões, recuperar Londres não era apenas questão de orgulho, era questão de sobrevivência política. Quem controlasse Londres controlaria uma peça-chave do tabuleiro inglês. O primeiro grande passo para a retomada de Londres aconteceu sob o reinado de Alfredo, o Grande. Depois de resistir ao grande exército pagão, de vencer Guthrum e de firmar o Danelaw, Alfredo percebeu que não bastava defender. Era preciso reconstruir e reorganizar. Ele iniciou um sistema de burhs, cidades fortificadas espalhadas por Wessex, criando uma rede de defesa e controle territorial contra novos ataques vikings. Londres, embora estivesse fora do núcleo original de Wessex, era importante demais para ser ignorada. As crônicas sugerem que, em torno de 886, Alfredo tomou e restaurou a cidade, entregando a administração local a um de seus aliados, o conde Aethelred de Mercia. Mas quem consolidaria essa retomada seria o filho de Alfredo, Eduardo, o Velho. Eduardo continuou a política do pai, reforçou fortificações, retomou regiões ao redor e transformou Londres em um centro seguro de poder anglo-saxão. A partir daí, Londres deixou de ser apenas uma cidade vulnerável à pilhagem e passou a ser uma fortaleza do Renascimento inglês. Com Londres reforçada e o poder de Wessex crescendo, a situação começou a mudar. Ao longo do século X, reis anglo-saxões como Eduardo, o Velho e Aethelstan avançaram sobre o Danelaw, reconquistando cidades-chave e unificando grandes partes da ilha sob uma única coroa. Londres desempenhou um papel central nesse processo. Era ponto de reunião de exércitos, centro de administração e coleta de tributos, e símbolo de um reino que se levantava novamente. Isso não significa que os ataques nórdicos simplesmente acabaram.
Ao longo do século X e início do XI, novos grupos vieram da Escandinávia, incluindo figuras como Sweyn Forkbeard e Canute, que mais tarde se tornariam reis da própria Inglaterra. Mas, nesse ponto, Londres já não era apenas mais uma cidade. Ela era o coração de um reino em formação. Mesmo quando reis de origem dinamarquesa subiram ao trono inglês, eles governaram a partir de um modelo político que tinha sido reforçado por Alfredo, Eduardo e seus sucessores. A retomada de Londres não apagou a presença nórdica. Ela marcou a transição de uma Inglaterra em pedaços para uma Inglaterra que se afirmava como um reino poderoso, ainda que profundamente influenciado pelos seus antigos inimigos. Mesmo com a retomada de Londres e o enfraquecimento do Danelaw, os nórdicos não desapareceram da história inglesa. Pelo contrário, o legado dos vikings continuou presente em 1. Nomes de lugares. Muitos topônimos ingleses, especialmente no norte e leste, têm origem nórdica. Sufixos como by, Thorpe e Thwaite vêm de assentamentos vikings. 2. Vocabulário. Palavras do inglês moderno como sky, window, knife, husband e várias outras são herança direta do contato com o nórdico antigo. 3. Cultura militar e política. Os vikings deixaram marca nas táticas de guerra, no uso de navios e até na forma como alguns reinos se organizavam para a defesa. 4. Mistura de povos. Ao longo do tempo, muitos descendentes de vikings se tornaram simplesmente ingleses. Viviam em cidades como Londres, falavam a língua local, se casavam com populações anglo-saxãs e professavam o cristianismo. Londres, em particular, se beneficiou dessa mistura. Tornou-se uma cidade de comércio intenso, ligando o mundo anglo-saxão à Escandinávia, e ao continente recebeu influências arquitetônicas, militares e culturais vindas do norte. Quando olhamos para a Inglaterra medieval, depois da era viking, não vemos um país puramente anglo-saxão, nem puramente nórdico. Vemos um mosaico. A retomada de Londres pelos reis anglo-saxões foi um passo crucial para a formação de uma Inglaterra unificada e poderosa. Mas o caminho até lá passou, inevitavelmente, pelos nórdicos. Pelas batalhas, pelas invasões, pelos assentamentos e pela convivência forçada. Os vikings chegaram como inimigos temidos. Mas, com o tempo, acabaram se tornando parte da história, do sangue e da cultura da própria Inglaterra, que ajudaram a devastar. Se você gostou deste episódio sobre a retomada de Londres e o legado dos nórdicos, deixe seu like, se inscreva no canal e comente. Você acha que o legado viking na Inglaterra foi mais destrutivo ou mais construtivo a longo prazo?